É preciso tirar a venda dos olhos da justiça. É conveniente demais mantê-la com os olhos vendados. Parcial. A imagem da justiça, aliás, nos remete a uma mulher, o que é uma grande mentira. A justiça da vida real é formada por homens brancos que a inventaram assim, para desumanizar, criminalizar e encarcerar pessoas de origem africana nascidas nos 4 cantos do mundo. É preciso tirar a venda dos olhos da justiça. Programa Primeiros Negros no ar. Boa noite. Quando o assunto é a presença feminina no judiciário, a língua portuguesa é primorosa. Justiça, substantivo feminino abstrato. Por isso, o meu boa noite de hoje é com mulheres de origem africana nascidas no Brasil que trouxeram a justiça para o concreto. Esperança Garcia, Ivone Caetano, Luiz Linda Dias, Edilene Lobo, Vera Lúcia Santana e Eunice Prudente. Mulheres pioneiras com e sem toga que ousaram impor sua presença em espaços racializados, nos quais só faltaram as placas explicitando a proibição de pessoas não brancas e sem pênis. Cá estou eu, ao lado aqui do artigo de Pita do Pango a Cannabis. Deu trabalho montar essa linha do tempo. Eu sei que ela não está completa, mas aqui no programa eu vou focar nos pontos principais, desde o seu surgimento, a sua criminalização e a sua transformação em remédio agora nos dias atuais. Apesar do título do artigo, de Pita do Pango a Cannabis, Pita do Pango era a expressão utilizada pelos escravizados no Brasil e se referia, na verdade, à forma como eles fumavam a erva ancestral. Mas, de verdade, o primeiro registro que se tem notícia é 2537 antes da Era Comum. Quer dizer, há mais ou menos 4.550 anos atrás. Vamos nessa viagem? Eu disse 2537, mas é no ano 2737 antes da Era Comum que se tem a primeira notícia do uso da erva ancestral. O imperador chinês Shen Nung, conhecido como o pai da medicina chinesa, prescrevia chá de maconha para o tratamento de gota, reumatismo, malária e memória fraca. Sua eficácia como remédio se espalha pela Ásia, Oriente Médio e costa oriental da África. Médicos da antiguidade a indicam também para dor de ouvido, dores do parto, inflamação, desinteria, estresse, lepra. Mas eles advertem: o uso excessivo pode provocar impotência, cegueira e alucinações. Ano 1000. Os hindus criam uma bebida chamada bhang, mistura de maconha, leite e outros ingredientes, e a usam contra a insônia, para melhorar o julgamento, a cognição e prolongar a vida. Chega a Era Comum e a maconha continua em alta. É indicada para enxaqueca, sífilis, fins espirituais e emocionais. Em 1500, a erva chega nas Américas com os espanhóis. Eles querem cultivar a planta. Suas fibras servem para a confecção de roupas, bolsas e principalmente para as cordas de navios. A erva chega ao Brasil com os primeiros escravizados africanos. Índios e brancos passam a usá-la e sua produção
é estimulada pela coroa portuguesa. Isso até 1830, quando a Câmara Municipal do Rio de Janeiro proíbe a venda e o uso do pito do pango. Quem vende, paga multa. Quem usa, vai para a cadeia por 3 dias. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a maconha está disponível de graça nas farmácias na forma líquida. É indicada para dores de parto, náuseas e reumatismo. 1862 marca a chegada da maconha às publicações. A revista Vanity Fair, por exemplo, anuncia um doce de maconha, estimulante, agradável e inofensivo para tratar nervosismo e melancolia. E a The Lancet, uma das principais revistas médicas do mundo, se refere ao uso da maconha para o tratamento de dependência ao ópio. Em 1890, a maconha consolida-se como medicamento nos Estados Unidos e na Europa. No início do século XX, a maconha se torna popular entre chineses, árabes e afrodescendentes. Os mexicanos começam a fazer cigarro da erva e esse se torna um hábito popular. Até circula no Brasil a ideia de que a maconha é interessante para fins medicinais. Até que em 1912 acontece uma convenção internacional do ópio e fica proibido o comércio mundial do cânhamo. E aí vale um detalhamento. O cânhamo é aquele tecido rústico. E vamos lembrar que em 1500, quando os espanhóis chegam nas Américas, eles vêm exatamente com essa intenção de cultivar a erva, pensando no cânhamo, que era importante também para as cordas dos navios e para fazer roupas, enfim, um tecido muito resistente. Só que na contramão existiam os fazendeiros das plantações de algodão, que queriam fazer camisas, que queriam investir no consumo, investir na sociedade capitalista. Então aí a economia começa a dar as cartas, né? Não pode mais ter o cânhamo, porque se quer vender camisa de algodão, que tem uma durabilidade bem menor, e aí vai criar essa sociedade que a gente conhece, que é essa sociedade de consumo desenfreada. E é disso que se trata o tempo todo, né? A proibição da erva tem a ver com poder e atravessa a questão do poder econômico, como a gente tem visto ao longo dos programas que a gente vem conversando sobre o nosso existir, sobre a questão racial. Não demora e em 1924 difunde-se pelo mundo a tese de que a maconha é um mal. E no ano seguinte ela é proibida ou restrita em 13 países. Brasil, 1932. Um decreto coloca a maconha na lista de substâncias tóxicas e outro, de 1938, proíbe o plantio, exceto para fins terapêuticos. Olha a mesma história voltando quase 100 anos depois. 1940. O Código Penal brasileiro, ainda em vigor, criminaliza o comércio de maconha no artigo 281, com pena de encarceramento só para o usuário. E, em 1964, o mesmo artigo 281 criminaliza a posse de maconha com reclusão de 1 a 5 anos, mais multa. Quer dizer, não importa se está vendendo ou se está usando, se está vendendo e usando. Se está na posse, cadeia. Registre-se que o Código Penal brasileiro teve sua primeira edição em 1890, 2 anos após a assinatura da tal Lei Áurea. Para legitimar a exclusão dos libertos, o viver negro foi transformado em crime, o que incluía a ginga no caminhar, o sorrir, o benzer das mães de santo, o tocar samba. Imagine que uma pessoa negra com um pandeiro nas mãos era considerada uma pessoa armada e ia, ela e o seu pandeiro, para a cadeia. Assim, com a tal da abolição, passa a ser considerado crime o carandeirismo, a capoeira,
e não ter carteira de trabalho assinada passa a se chamar crime de vadiagem. E pensar que nós, por 400 anos, trabalhamos na base do chicote, sem qualquer documento. Mas vamos voltar para a linha do tempo da criminalização da maconha. Já no século XXI. Em 2006 é aprovada a Lei Antidrogas, que não diferencia traficante de usuário nem estabelece uma quantidade permitida. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal inicia julgamento para descriminalizar o porte para uso pessoal. E no dia 6 de março de 2024, com 5 votos a favor e 3 contrários, a votação da maconha para porte e uso pessoal é paralisada mais uma vez lá no STF. E dessa forma se passaram 9 anos. Assim, chegamos ao sistema penitenciário brasileiro que mantém atrás das grades uma maioria de pessoas negras ou pretas e pardas, como reconheceu o ministro Alexandre de Moraes ao declarar o seu voto a favor da descriminalização da maconha. Se você é um usuário ou traficante, se você é analfabeto, você vai ser preso por tráfico com 32 gramas. Então você faz o segundo grau completo, porque aí a mediana vai para 40. Se você tiver faculdade, 49. Veja, do analfabeto para quem tem curso superior, a diferença é de 52%. Em torno de 18 anos, 23,90 gramas. Mais de 30, 56 gramas. 134% a mais. O branco, para ser considerado traficante, tem que ter 80% a mais que o preto ou pardo. O analfabeto, jovem, em torno de 18 anos, preto ou pardo, a chance dele, com uma quantidade ínfima, ser considerado traficante é gigantesca. O branco, mais de 30 anos, com curso superior, ele precisa ter muita droga no momento com ele para ser considerado traficante. Então, há necessidade, presidente, colegas, há necessidade, me parece, de equalizar uma quantidade média padrão como presunção relativa para caracterizar e diferenciar o traficante do portador para uso próprio. Porque essa necessidade de equalizar essa quantidade média padrão vai ao encontro do tratamento igualitário dos diferentes grupos sociais, culturais, raciais. Eu volto a insistir, nós podemos, o Supremo Tribunal Federal pode entender, como vários países entendem, que a quantidade tem que ser ínfima. Só que aí, o branco ou o negro, o analfabeto ou o pós-doutorado, o jovem ou o mais velho, todos vão ser tratados iguais. Seja a quantidade mínima, seja a quantidade máxima. O voto de Alexandre de Moraes se baseia em um estudo de 2023 da Associação Brasileira de Jurimetria, que analisou mais de 1,2 milhão de ocorrências policiais de apreensão de pessoas com maconha. O resultado de tal prática se evidencia no número de presos por tráfico de drogas, que triplicou desde a assinatura da Lei Antidrogas. Isso em um período de 6 anos. Tráfico de drogas, aliás, é o crime responsável pela superlotação dos presídios. Mas não nos iludamos. Esta lógica racista de encarcerar os nossos não se restringe ao uso da maconha. Esta lógica racista de encarcerar os nossos serve também para usuários de cocaína e crack. E em nome da lei, de novo e mais uma vez, seguimos sendo encarcerados e encarceradas, colocados todos e todas sob correntes, das senzalas para os presídios. A atuação da Justiça do Brasil é um subproduto do regime escravocrata, ainda em vigor.
Se queremos justiça, precisamos assumir a nossa cidadania ancestral. Precisamos nos reconhecer, nos unir, nos amar. Precisamos colocar os nossos no poder, aqueles que sabem quem somos. Para que parem de nos matar, precisamos de poder político. Nossa situação só muda se nós mudarmos. Quando da assinatura da lei de 13 de maio de 1888, a branquitude substituiu as correntes por grades e a nossa existência continua invisibilizada, apesar de seguirmos resistindo e resistindo. E foram mais de 400 anos entre o desembarque dos primeiros africanos raptados e o 13 de maio de 1888. Precisamos nos responsabilizar. O poder é nosso, somos maioria. E deixo 2 perguntas no ar. O que seria da África se os seus habitantes não tivessem sido raptados, escravizados? O que seria do Brasil sem as pessoas de origem africana? Sem eu, sem você. Aqui na descrição do vídeo, além do link para a edição Rastafari, eu também vou deixar o link para a linha do tempo do Pito do Pango a Cannabis e também o link para a edição Justiça Preta, as leis e o direito. Se você quiser encontrar qualquer um desses assuntos, você também pode usar a barra de pesquisa do site ou jogar no Google Primeiros Negros mais o tema que você quiser encontrar. Um outro artigo legal que vale a pena conferir no site é o que a gente mostra a nossa visão para o 13 de maio de 1888. O link está aqui na descrição também. Então conta pra gente aqui nos comentários se você gostou dos artigos, qual foi o assunto desse vídeo que você gostou mais. Na semana que vem, às 8 horas, a gente está de volta aqui para fazer o 10º programa e assim a gente encerra essa temporada do programa Primeiros Negros, mas a gente vai continuar fazendo vídeos um pouquinho mais curtos, diferentes do que tem sido o programa Primeiros Negros, lá no nosso canal, não aqui na TV Penumbra. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui na TV Penumbra e também vai se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando o que a gente está fazendo. E agora, para encerrar, eu sei que eu preciso dizer que se no começo eu falei que o programa Primeiros Negros estava no ar, então agora, programa Primeiros Negros fora do ar.